de 150 mil reais em dívidas, comecei a aprender com pouco dinheiro. Eu pedi empréstimo a amigos, colegas, só que eu não tinha nem um emprego direito, né? E o meu canal de finanças e investimento não foi o primeiro. 10 meses, se você desistir, você pode estar quase ali para dar certo. Você era uma pessoa que estava endividada e saiu de endividada para investidora, né? Como que foi essa trajetória? Sim, eu tinha muitas dívidas, eu sempre falo lá no canal que eu tinha mais de 150 mil reais em dívidas em 2019. Olha só, né? Pouco tempo. Ainda bem que eu já consegui dar solução a isso. Mas, enfim, quando eu estava endividada, eu buscava conteúdos de investimento, só que eu via as pessoas falando que, tipo, os principais influencers, né, que você não pode investir quando ainda está endividada, aquela coisa toda. Eu fiquei perdida, né? Eu imaginei, nossa, eu vou ter que sair de todas essas dívidas aqui para só começar a construir um patrimônio e tal. Eu não fiz assim, eu segui outro caminho. Eu me eduquei financeiramente e comecei a separar o meu dinheiro em quadradinhos. E aí eu falei, vou separar dinheiro para dívidas, vou separar um dinheirinho para começar a montar minha reserva de emergência e outra parte para investir em ações e fundos imobiliários. E aí começar a aprender. E foi a melhor coisa que eu fiz porque eu comecei a aprender com pouco dinheiro. Fiz muita besteira no início, comprei ações de setores que hoje eu não compro mais, perdi muito dinheiro. Então, foi o custo do aprendizado, né? Eu sempre falo. Você perdeu muito dinheiro comparado ao que você tinha naquela época, só que você estava investindo pouco. Então, melhor errar com pouco do que com muito, com certeza, né? Comparado ao que eu tinha naquela época, né? Por exemplo, eu investi em Via Varejo, investi já na Azul, na Trisul, e foi mesmo no momento, praticamente, que a taxa Selic começou, né? Começou aquela crise lá, subir e tal, as empresas caírem muito, e perdi dinheiro equivalente a 500, 800 reais em média. Era muito naquela época. Ah, sim. E pra mim. E o que você viu que estava de errado na sua vida financeira para você conseguir se organizar? Eu estava praticamente desempregada naquela época. Já tinha terminado a faculdade, não conseguia emprego, mesmo depois de ter me formado. E estava difícil, né? Pagar as contas, eu não tinha mais a ajuda da família. Saí de casa muito cedo, com 18 anos, e sempre eu estava sozinha ali, não tinha com quem contar. Então, eu percebi que eu estava fazendo algumas coisas bem erradas, porque, na verdade, eu sempre estive nessa de entrar numa dívida e, quando saía, fazia outra. E aí, quando eu me vi com 150 mil reais em dívidas, eu imaginei que o que estava de errado era a minha educação financeira mesmo, porque eu não conseguia nunca sair da situação. Aí foi aí onde eu estudei e vi que, para sair das dívidas, construir um patrimônio, era interessante me educar financeiramente, para gastar menos do que eu ganhava, para conseguir ganhar mais, para equilibrar as contas, pagar as dívidas. Da sua dívida na época, era somente o FIES ou tinha outra dívida que você pegou de cartão, empréstimo no próprio banco? Tinha outras dívidas. Eu tinha uma empresa de manutenção de ar-condicionado, só que essa empresa, ela não gerava lucro. Era manutenção em ar-condicionados lá no estado da Paraíba, em hospitais. E esses hospitais, eles pagavam a cada 3 meses, então eu tinha uma folha ali para pagar, compromissos para honrar, não conseguia fazer empréstimos para poder pagar. Então, fazer empréstimo na pessoa física, na pessoa jurídica, estava nessa situação, além do FIES. E, além disso, eu tinha um consórcio de um carro, que eu não estava conseguindo honrar mais, nem a parcela. Aí, quando vinha emplacamento, IPVA, essas coisas, manutenção, aí é que eu me enrolava toda. Eu precisava pedir empréstimo a amigos, colegas, para poder estar mantendo aquele custo que definitivamente eu não podia estar tendo, né? O carro, por exemplo. Sim. E a questão do consórcio, então? Você vê que não é um bom negócio de forma alguma fazer? Ou você vê que tem algum caso que pode ser válido? Não, eu acho que não faz sentido, principalmente se você está numa situação como eu estava na época, que eu queria ter um carro e aí eu antecipei esse sonho. Só que eu não tinha nem um emprego direito, né? E mesmo assim, tive a oportunidade de fazer esse consórcio. Para você ter uma noção, eu peguei dinheiro emprestado no banco, na minha pessoa física, para poder dar entrada no consórcio. Entendi. Então, eu não acho que é um bom negócio. O pessoal fica sempre nessa, né? Financiamento ou consórcio. Eu acho que tudo é farinha do mesmo saco ali. Que no consórcio, querendo ou não, mesmo depois que você foi contemplado, ainda continua tendo reajuste, né? Enquanto isso, obviamente que nenhum dos dois é bom. O melhor dos mundos é você juntar e pagar à vista, não tem como.
mas eu vejo que o financiamento você já recebe o bem na hora, pelo menos, e se você realmente conseguir, querendo ou não, a taxa de juros já é alta Já é historicamente, alta. Mas você né? sabe quanto vai pagar. Mas você já. sabe quanto vai pagar, é esse que é o ponto, né? E também você pode amortizar, né? Uhum. Pagar a última parcela lá do financiamento, sem contar nas taxas de administração altíssimas lá do consórcio, né? Esse que é o ponto. Na hora de vender o consórcio, que eles falam é o seguinte, que aqui não tem juros. Não tem juros, mas tem taxa de administração. Então você vai pegar uma carta de crédito de 100 mil, você já tá pagando logo na largada 125. É. E aí realmente não tem muito pra onde fugir. E no momento que você passou a se educar melhor financeiramente, você também buscou outras fontes de renda? Como que isso aconteceu? Busquei outras fontes de renda, porque quando eu comecei a organizar o meu salário, o meu pouco salário ali, logo em seguida eu arrumei um emprego em um site de um colega. Hoje ele é colega, mas antes eu conheci ele no Facebook. Aí ele me deu esse emprego de redatora no site dele. Então eu via que mesmo eu investindo ali R$ 50 na reserva de emergência, juntando R$ 80 para quitar minhas dívidas, né, no futuro, eu via que não ia dar muito certo, porque eu estava juntando muito pouco. Foi aí onde eu vi que dava resultado, trabalhar na internet, via que os sites dele davam resultados. Aí eu pensei, vou criar um site também, para tentar escrever ali, ganhar um extra, para conseguir pagar minhas dívidas e investir mais. E aí montei um site, nos primeiros meses, $50, $100, depois de um ano, $1.000, $2.000, $3.000. Foi aí onde eu consegui, de fato, sair definitivamente das dívidas e começar a investir cada vez mais. E aí eu comecei a pagar minhas dívidas em 2019 e só consegui terminar em 2021. Uhum. Leva tempo, né? A galera pensa que, como você conseguiu sair de R$ 150 mil em dívidas em tão pouco tempo? Então não foi tão pouco tempo e você buscou ganhar mais, porque com o que você ganhava anteriormente já não daria. Então não tem como. Se você tá muito endividado, tem que buscar ganhar mais para conseguir aumentar a tua renda para conseguir quitar as dívidas. Né? E conseguir investir também. E com relação a site, eu praticamente não conheço nada. Então, qual que era o conteúdo que você fazia no site que você primeiro era redator e no seu próprio site depois? Quando eu era redatora, eu escrevia sobre notícias, sabe? Fofoca de famosos, notícias no geral. E aí, quando eu comecei também o meu, né, que foi o primeiro, eu também fui para esse nicho de notícias, porque eu via que dava bastante. Já tinha estudado outros nichos também, já tinha criado outros sites também de desemprego, para falar sobre vagas de emprego, né, como as pessoas achariam isso, mas não deu certo. Consegui monetizar, mas monetizar não é tudo, né? Aí eu não consegui manter uma frequência boa de views, e aí foi quando eu fui para notícias. Uhum. Aí montei o site de notícias e começou a dar certo. Depois de 6 meses, foi que eu comecei a ganhar um pouquinho, assim, relevante, sabe? E qual que é a fonte de tráfego que você consegue para levar a galera pro site? É o próprio SEO do Google? Ou é Facebook, algum outro lugar? Como é que é? No início, eu tentei muito SEO, funcionou pouco. Aí depois eu via que o colega, que hoje é meu colega, né, que ele me deu o emprego, ele usava páginas de Facebook, páginas grandes de Facebook, grupos também de Facebook. E aí eu comecei a crescer grupos também e páginas. E além de crescer, eu negociei alguns grupos, algumas páginas. Aí até hoje eu tenho várias páginas de Facebook, nichado ali para notícias e também grupos. Aí a minha maior fonte de tráfego vem de lá, mas também tem a parte de SEO do Google. Uhum. Que essa questão de ter um site para gerar receita pode ser interessante para pessoa que às vezes não quer aparecer em um vídeo do YouTube, por exemplo, né? Isso, me perguntam muito, site ou canal no YouTube? Eu achei mais difícil site. Site é bem mais complicado, acho que tem mais, não sei, não diria concorrência, ou talvez seja concorrência ali nas primeiras páginas do Google, né? Mas no YouTube eu achei que foi mais simples, porque você faz um conteúdo ali que, por exemplo, eu tinha um problema, resolvi o problema e aí fui ensinar outras pessoas a resolverem também. E aí eu acho que a galera começou a gostar e o próprio YouTube começou a recomendar para outras pessoas. Então achei um trabalho assim fantástico. Eu só preciso trabalhar para criar o meu conteúdo. E se é um conteúdo bom que tem demanda, o YouTube realmente vai entregar para mais pessoas. Enquanto isso no site, então você vê que não é bem assim. Pode ter um conteúdo muito bom no site, mas não necessariamente isso vai chegar nas pessoas, né? Por isso tem que ter outras estratégias para trazer esse tráfego de pessoas para o site, então. Que o YouTube acaba sendo simples porque o que o site em si quer? O próprio Google, né, que é dono, ele vai querer o maior número de pessoas no site que fiquem o maior tempo possível, porque quanto mais tempo
o usuário fica no site, mais ele vai, no YouTube no caso, mais ele vai ver anúncios, mais ele vai ganhar dinheiro. E para isso o YouTube vê, para isso eu tenho que ter um vídeo que muitas pessoas querem clicar, então a taxa de clique tem que ser alta quando aparece ali na recomendação ou na página inicial. E depois de entrar no vídeo, a pessoa tem que ficar durante um certo período de tempo longo. Aí, tendo isso aí, o YouTube divulga, né? Então, esse que é o ponto. Se você faz um bom conteúdo que atinge esses requisitos, o YouTube vai divulgar para mais pessoas e vai entregar, né? E nos sites também, o que ajudou que eu ganhasse mais foi que não tem apenas o AdSense, né? Eu monetizei pelo AdSense, ganhava ali pelo AdSense, mas também tenho outros parceiros, o Migd, o Tabula, que aparece banners deles também, e eu consigo gerar uma receita bem interessante. Então não é se limitar somente no Google AdSense, né? É Isso. pegar outros anúncios para colocar no site e conseguir aumentar a receita. Isso, e o Google AdSense é mais difícil de aprovar. Tem colegas que tentam aprovar o site lá, não conseguem, mas aí conseguem no Migd, no Tabula, no ADX. Que Sabe? são outros meio que concorrentes para aparecer Isso, anúncios. Isso. Aham, entendi, bacana. E o canal no YouTube veio quando? Veio depois dos sites, no caso, então, né? Sim, quando os sites já estavam andando ali, gerando, aí o que acontece? Eu vi que eu poderia ganhar mais, para investir mais e tal. Aí eu pensei, vou montar um canal no YouTube. O meu canal de finanças e investimento não foi o primeiro, eu também tentei outro de sites, para falar sobre sites e tal. Mas aí é aquela coisa, né? Passei 6 meses produzindo 2 vídeos por semana, não deu resultado, e aí eu soube a hora de desistir e partir para o próximo. E o próximo deu certo, né? Entendi. Então você viu que no nicho de sites não tá dando muito certo, então ao invés de ficar tentando a mesma coisa, que às vezes você identificou que não tinha um público tão grande, você resolveu trocar, então. Isso mesmo. E ainda foram 6 meses produzindo, então. 6 meses, porque eu acho que se você desistir antes, você pode estar... Sabe aquele meme que uma moça fica empurrando assim, tipo cavando, aí tem um diamante lá embaixo, aí a outra vai sem desistir, aí acha o diamante e essa desiste antes. Então eu penso a mesma coisa, 6 meses, se você desistir, você pode estar quase ali para dar certo. Mas depois de 6 meses eu acho muito tempo. Você produzir 2 conteúdos toda semana e não conseguir nem monetizar, eu acho que pode partir para outra, talvez, outro nicho. No caso, não desistir, não fazer mais nada, e sim tentar outra coisa, né? Tentar Que isso outra daí coisa. não deu, sim. Tentar outra coisa, é. E qual foi o primeiro vídeo do canal de investimentos que deu certo e furou a bolha, trouxe uma audiência pro canal? Eu fiz um vídeo, o que deu mais lá foi, comecei com R$150 e hoje tenho 70 mil. Eu tinha 70 mil reais, tinha acabado de chegar a 70 mil reais e eu compartilhei tudo lá no canal, sabe? Investimento do 0 até 100 mil reais. Aí esse vídeo, ele explodiu. Aí eu comecei a ganhar muito mais inscritos dali pra frente.